Bem-vindos à segunda parte do vídeo, onde eu indico os livros que eu li e achei interessantes, livros que eu com certeza recomendo para vocês que vocês possam se tornar pessoas mais cultas, mais informadas e até se entreter um pouco, por que não? Então, vamos continuar. Se você se interessa minimamente por matemática, você tem que ler este livro aqui. O Homem que Calculava. Olha que capa bonita, com esse desenho árabe aqui, de Malbataan, que é apenas um pseudônimo, né? O nome do cara real é Júlio César de Melo e Souza, um brasileiro, tá? Autor nacional. E esse livro aqui é um livro assim de categoria internacional mesmo. Parece que você está lendo uma coisa que não é brasileira, sem querer menosprezar o Brasil, mas já menosprezando. É livro de categoria de nível internacional isso aqui. É um livro muito interessante que a cada capítulo vai colocando assim algum problema matemático, fazendo alguma proposição lógica e você tem que ficar pensando, né? Você tenta resolver junto com o cara aqui do livro, o personagem protagonista. E mesmo que você não entenda de matemática, porque eu particularmente, que sou de humanas, não entendo muito bem, não sou bom, nunca fui bom de matemática, mas eu entendo o mínimo de lógica para entender o que se passa aqui no livro. E achei muito interessante. A única coisa que eu não gostei no livro, o único defeito dele é que o último capítulo é um capítulo de proselitismo religioso. Eu achei isso muito chato, mas muito chato mesmo. Porque o autor era cristão, mas o personagem que ele criou era muçulmano, né? O livro se passa lá nas Arábias. E aí no último capítulo, o protagonista se converte ao cristianismo e vive feliz para sempre. Ficou muito forçado mesmo, como quem quer dizer, olha, o livro inteiro ele estava errado, ele estava acreditando na religião errada, mas depois ele se converteu para a religião correta, e aí a vida dele mudou, entendeu? Não gostei disso, eu acho que o livro ficaria muito melhor sem isso, mas tirando esse último capítulo que é chato, que você pode pular, o livro é muito bacana, tá? Ele exercita a sua mente. Eu era, e de certa forma ainda sou, apaixonado pela cultura egípcia antiga, né? Não o Egito atual, que está cheio de terrorista islâmico. A cultura egípcia clássica, que nos ensinou muito, que contribuiu muito para a humanidade em vários sentidos. Um dia eu posso falar isso no outro vídeo, né? Vai ser o tema de um vídeo. Mas por causa dos egípcios eu comecei a ver várias coisas de uma outra forma, né? Com outros olhos, vi o mundo com outros olhos. E esse livro aqui fala muita coisa interessante. É um livro chamado Em Busca do Egito Esquecido, tá? Desse estudioso francês, se não me engano, Jean Vercouttet, que fala sobre a cultura egípcia, fala um pouco das cidades. Todas as páginas, todas, têm figuras. Olha que coisa bonita, olha. Aqueles desenhos 2D dos egípcios, que é tudo assim na lateral, ó. Aqui. Ele fala aqui de como Champollion decifrou os hieróglifos na Pedra de Rosetta, que eu tive a oportunidade de ver com meus próprios olhos no Museu Britânico. Ó, aqui as ruínas, tá? Tem várias imagens, algumas imagens são desenhos, outras são fotos, mas enfim, é muito interessante para você que se interessa, é ótimo, né? Pela cultura egípcia antiga, tá? Se você é fã dos carinhas lá que construíram as pirâmides sem a ajuda de alienígenas, esse livro é para você. Eu vou fazer uma coisa diferente com esse livro aqui. Eu não vou indicar porque eu li e gostei, mas porque eu li e eu achei muito interessante esse livro para você exercitar a sua racionalidade, o seu poder investigativo, vamos colocar assim, para que você não seja enganado por pessoas como o autor desse livro, que são os famosos vigaristas, né? que inventam coisas e as pessoas que não têm muito conhecimento acreditam. Esse livro se chama Eram os Deuses Astronautas? Qual é a teoria básica desse livro aqui? O cara, ele coleta várias provas, né, que ele considera provas, que seriam supostas evidências, de que, na verdade, todas as grandes civilizações antigas, egípcios, sumérios, romanos, gregos, astecas, maias, incas, enfim, recebiam ajuda de alienígenas. Os alienígenas vinham aqui, pousavam a nave e ajudavam o pessoal aqui a construir
as coisas que eles precisavam construir, enfim, ensinaram coisas para eles. E aí ele coloca as supostas evidências, e tem imagens aqui no livro, tem alguns exemplos escritos também no final, aqui ó aqui no final. Tem imagens aqui no final do livro, e é uma grande bobagem. Claro que é uma grande bobagem, porque não há evidência nenhuma disso tudo. Isso aqui é apenas a interpretação dele. O livro é interessante, tem algumas coisas que ele fala aqui que são até plausíveis, outras são viagens na maionese, que não tem nada a ver, que você pensa, nossa, como que ele conseguiu pensar um negócio desse? Mas é bom para você ler, para você ver como que tem gente por aí que inventa coisas, que interpreta as coisas, né, da forma como elas bem entendem, sem ter de fato nenhuma real evidência daquilo que falam. Se vocês viram o primeiro vídeo desta série aqui, Klaus Indica, sobre seriados de TV, vocês viram que eu mostro ali o seriado Lie to Me, que é baseado no trabalho de um psicólogo estadunidense chamado Paul Ekman. Eu tenho aqui 3 livros desse cara, que eu acho que é muito interessante o trabalho que ele faz. Esse aqui, Emotion in the Human Face, um livro bem difícil de conseguir. Esse aqui, que se não me engano foi um dos primeiros dele, é raríssimo, foi o livro mais difícil de conseguir em toda a minha vida. Eu tive que descer lá no inferno e barganhar com o diabo em pessoa para comprar isso aqui. Foi o livro mais caro da minha vida, acho que eu paguei R$300 nele. Eu comprei em dólares na Amazon, chama The Face of Man. Tem esse carinha aqui muito simpático na capa. E tem também esse aqui, Darwin and Facial Expression, tá? Editado por ele. Por que Darwin? Porque Charles Darwin foi um dos primeiros caras, não sei se foi o primeiro, a analisar as expressões humanas, as expressões faciais. E esses livros todos são sobre isso, sobre essas expressões. Como as expressões humanas são universais. Elas independem de língua, de cultura, de alimentação, de clima. Em qualquer país do mundo, em qualquer lugar, em qualquer canto da terra, uma pessoa triste vai fazer, uma pessoa contente vai fazer, uma pessoa com raiva vai fazer. Entendem o que eu quero dizer? O que esse cara fez, esse Paul Ekman? Ele foi para uma tribo da Nova Guiné que não conhecia, né, vamos colocar assim, ocidentais. Não conhecia a civilização. Eles não tinham tido esse contato. Era uma das poucas tribos que ainda estavam isoladas do mundo. E ele foi fazer essa pesquisa para constatar se as emoções que essas pessoas exprimiam nas suas faces eram iguais às nossas, né? De uma cultura totalmente diferente. E elas eram. Então ele descobriu o quê? Que as emoções, mais especificamente as reações, as expressões de emoção na face humana, são universais. Então esse cara faz esses estudos muito interessantes nesses 3 livros. Indico os 3, se você conseguir encontrar. Eles são complicados, os 3 eu tive que importar, os 3 são em inglês, como vocês puderam ver, mas é um assunto inesgotável que você pode pesquisar, você pode ver a série que eu comentei, é muito interessante. Esse livrão aqui, vocês vão achar que é um livro de criança, mas não é. O grande livro dos provérbios, tá? Ele é muito interessante para você ter contato com o pensamento de outras culturas, né? Porque muitas vezes o pensamento de outras culturas não é tão diferente quanto o nosso, o pensamento que a gente tem na nossa cultura. Tem provérbios indianos, chineses, japoneses, árabes, ingleses, enfim. E você percebe que os ensinamentos que eles tentam passar, vamos colocar assim, as lições de moral que tem nesses provérbios, nesses ditados, são muito parecidos com alguns que a gente tem aqui no Brasil, né? Que os nossos pais tentam passar pra gente, os valores, vamos colocar assim, que as nossas famílias tentam passar para nós. Então é realmente muito interessante. Em cada página tem vários provérbios, às vezes tem umas ilustrações, tá? Parece coisa de criança, mas não é. Adultos também podem curtir esse livro aqui, que é muito interessante. Agora eu vou fazer algo interessante. Eu vou indicar para vocês 2 livros que não são livros de literatura nem livros de não ficção. São 2 dicionários. Aqui são especificamente dicionários de regência. Não é dicionário comum que você entra aqui para ver significado de palavra. Cleptomania. O
que é cleptomania? Vou pesquisar aqui. Não é isso. Aqui você pega a regência verbal, não, regência verbal e regência nominal. Para você que se importa com a nossa língua, que quer falar e principalmente escrever da forma correta, se utilizando das preposições adequadas. Por exemplo, as pessoas erram muito isso, elas falam, eu prezo pela nossa amizade. O verbo prezar é transitivo direto, eu prezo a nossa amizade, não por ela, pela. Eu gosto de focar nas coisas importantes. Não, eu gosto de focar as coisas importantes, também transitivo direto, todo mundo fala errado. Então, tudo isso está aqui. Você aprende a falar e a escrever corretamente com relação à regência verbal, lendo isso aqui. É óbvio que você não vai ler tudo, né? São livros de consulta. Como quaisquer dicionários, você apenas lê quando você tem uma dúvida, surge uma dúvida, você vai lá, abre na página e consulta. Esse aqui é um dos poucos livros de literatura que eu tenho, mais especificamente de poesia, tá? Eu sou fã de poesia, não gosto de qualquer poeta, não é qualquer tipo de poesia que eu curto, mas esse cara aqui é sensacional. Sabe quem que eu tô falando, né? Sabe quem? Paulo Leminski, olha aqui. Esse livro, Toda a Poesia, é a coleção completa. É uma junção de vários livros que ele fez, tudo em um volume só. Então você não tem mais que ficar caçando um e outro, porque estavam fora de catálogo, né? Esses livros não existiam mais. Você só encontrava em sebo. Agora você pode ter todos eles aqui num volume só. Todos os grandes poemas de Paulo Leminski, que foi o maior poeta brasileiro, na minha humilde opinião. Eu também sou poeta, também escrevo já há muito tempo, tenho livro de poesia também lançado. Um dia eu compartilho com vocês, eu mostro esse livro. Então, o Paulo, para mim, foi a maior inspiração poética. Por isso que eu adoro esse livro. Se você não o conhece, trate de comprar o livro para conhecer. Eu acho que você não vai se arrepender se você gostar de poesia. Se você não gostar de poesia, se você acha que poemas são coisas chatas e antigas e velhas, coisas dos seus avós, não compre porque você não vai gostar. Apesar de que Paulo Leminski tem uns poemas bastante modernos, bastante contemporâneos, ainda que eles sejam antigos, né? Porque ele já morreu faz quase 30 anos, mas ele tem um linguajar muito jovial. Não são aqueles poemas arcaicos do arcadismo, né? Do classicismo. Não é aquela coisa antiga e chata. São poemas bem mais dinâmicos. Então, fica a dica do livro do Caboclo Polaco. Estamos chegando no final! Sim, infelizmente, é isso que eu tenho para falar por enquanto. Tem outros livros, claro, né? Eu tenho uma coleção de livros aqui, a maioria dos quais eu nem queria comprar, eu comprei por causa da escola, mas enfim, acabei lendo. E não vou falar de cada um deles, falei apenas dos principais, que eu achei que são os mais importantes, que eu acho que são os meus preferidos, vamos colocar assim. E espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e espero realmente que vocês procurem por esses livros, os comprem ou aluguem e os leiam, tá? Porque realmente, apesar de eu não ler muito, né, não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas realmente o nosso povo lê muito pouco. A gente está precisando de uma população mais leitora. Então, contribua com isso lendo esses livros que eu indiquei. Até uma próxima.